Oi, gente. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham feito e tenham gostado das atividades da semana passada. Eu tô tentando, pelo menos, pensar naquilo que fica melhor pra vocês fazerem em casa. Tô tentando fazer não ficar muito pesado, mas ao mesmo tempo conferir o que vocês estão aprendendo sobre o conteúdo. Então, de novo, eu repito que qualquer dúvida que vocês estejam tendo, qualquer dificuldade, falem comigo, porque a minha função aqui não é atulhar vocês de coisas, é a gente continuar fazendo o máximo possível para manter a normalidade nesses tempos estranhos. Então, venham falar comigo, não tenham medo, e a gente vai se virando. Então, na semana passada a gente viu um pouco da parte de literatura, né, de gêneros literários, e hoje a gente vai voltar para o português e vamos começar a ver a parte mais de gramática mesmo, que é a estrutura das palavras. Então agora a gente entra na morfologia, que é com o que a gente vai continuar por um tempo. Então, a estrutura das palavras é o básico que a gente tem que saber para conseguir seguir adiante. Então, aqui vocês observem essas várias palavras que dá para notar muito rápido que elas têm uma coisa em comum, né? Ou seja, todas tratam de doce, da característica de ser doce, que vem dessa primeira palavra, que é a palavra principal ali, doce. O resto são as palavras derivadas dela. Então, a primeira coisa que a gente pode notar é essa semelhança entre elas, semelhança tanto na forma quanto no sentido, né? Significando que elas são de uma mesma família, que elas vêm de uma mesma raiz. Isso são as palavras cognatas, que têm essa mesma origem conjunta. Então, a palavra que vai originar todas elas vai ser a palavra doce. E se vocês forem ver, todas elas têm esse mesmo início. Mesmo que não esteja no início de todas elas, se a gente for olhar ali as duas últimas, vai estar presente o doce, do doce. Então, ali no docinho, continua repetindo, mas dando a ideia do diminutivo também. Temos o doçura, doceira, adoçar, que aí tem o A na frente, mas ainda traz a ideia do doce, que é tornar doce. Ali, o radical, que é esse doce, também sofre uma mudança, trocando C para C cedilha, mas no caso é para manter o som mesmo, porque se a gente fosse manter C ali, ia ficar adocar, aí não ia dar certo, né? Ia até fugir desse ramo cognato da família. E ali o adocicado continua também nessa mesma vibe. Então, essa primeira parte faz a gente ter alguns conhecimentos sobre a palavra, a gente já sabe a que ela se refere. E aí, essas outras partes completam esse sentido, dão um outro significado que vai entrar junto naquilo ali e vai fazer um sentido maior. Então, no docinho, a gente tem o doce, que traz o significado de algo doce, e o inho, que a gente usa como diminutivo. Então, a gente já sabe que é um doce pequenininho. Então, ali em doceira, tem o doce, a gente já sabe que tem alguma coisa relacionada a doce, e o eira, que a gente atribui a alguém que faz aquilo ali. Então, é alguém que vai fazer o doce. Então, a partir dessas pequenas partezinhas, a gente vai tendo mais informações com que trabalhar. Então, essas pequenas unidades de significado que formam a palavra são os morfemas. Então, o doce, que a gente viu, é um morfema, o eira também. Se a gente for colocar no plural, o S também vai trazer um significado diferente. Ali, o A ser uma doceira e não um doceiro. Então, os morfemas são aquilo que vai formar a palavra como a gente conhece. Então, são as pequenas unidades que formam a palavra e morfologia é o estudo dos morfemas, no caso, o estudo das formas. Por isso que a gente vê a estrutura das palavras, né? Então, para essa palavra doceiras, precisa de várias dessas pequenas unidades de significado para a gente ter um significado maior. Saber que tem a ver com doce, saber que é alguém que faz, saber que é uma mulher e saber que está no plural. Então, tudo isso a gente tem em uma só palavra por causa dos morfemas. Então, agora a gente começa com os tipos de morfemas. O principal deles vai ser aquilo pelo qual a gente identifica a que família aquela palavra pertence. Então, por exemplo, ali
livro, livrinho, livreiro, livraria, livrada. O que que se repete? O radical, o livre. Então, o radical, ele vai ser aquela forma inicial que não se divide e que se trata do significado básico de uma palavra. Então, todas as palavras que se referirem a livro, elas vão partir desse mesmo radical. Ele vai estar lá na palavra primitiva, que no caso é livro, e aí depois, conforme as palavras forem derivando, livrinho, livreiro, livraria, ele vai continuar lá. Ele vai ser aquela parte que nunca muda. Ele é o que vai indicar o significado básico da palavra. E aí, a esse radical é que a gente vai acrescentar os outros morfemas, os outros tipos de elementos que compõem a palavra. Então, prosseguindo. Aqui, o radical não é o que está em destaque, é o leal, nas duas primeiras palavras. Então, leal é o radical, é aquela unidade significativa que aí depois pode gerar muita coisa, lealmente, lealdade, etc. O que a gente vai ver agora são essas partezinhas que a gente acrescenta geralmente. Então, se vocês forem ver, no leal, a gente acrescentou o des na frente para tornar o contrário. Então, o que é o desleal? É o contrário do leal, alguém que não é leal. Aí, o lealdade, o que é lealdade? É a característica de ser leal, é o estado de alguém que é leal. Aí é a mesma coisa ali no feliz. Feliz é o radical, mas aí a gente coloca aquele in na frente que muda tudo, dá um outro significado. Então a gente tem ali o sentido de feliz, que é importante, né? Que é alguém alegre, mas o in coloca uma barreira naquela alegria. Então o in é o anti aquilo ali, é o contrário. Então infeliz é o contrário de feliz, alguém que não chegou na felicidade. E felizmente, o mente vai transformar o feliz num advérbio. Ele vai dar aquela característica de um advérbio de modo. Então, o feliz não vai ser mais só feliz, vai ser felizmente alguma coisa aconteceu. Essas palavrinhas que acrescentam esses sentidos, tanto colocadas na frente da palavra quanto atrás, são os afixos. Então, eles vão ser aquilo que principalmente forma as palavras derivadas. Então, quando a gente fala em primitivo e derivado, geralmente a gente está falando de uma palavra primitiva, por exemplo, pedra, que teve o acréscimo de alguns afixos, virando pedreiro, pedraria, etc. Então, os afixos vão ser aquilo que vão formar as palavras derivadas. E os afixos, eles podem ser de dois tipos. Podem ser os prefixos ou os sufixos. O prefixo, como o próprio nome já diz, pré, é aquilo que vai antes do radical. E o sufixo é aquilo que vai depois do radical. Então, ali nesses exemplos, a gente tem deslealdade e infelizmente. Então, o radical só é o leal. No primeiro exemplo, é só o leal. Mas aí a gente coloca o prefixo des, que aí já muda o significado, fica desleal. E aí a gente coloca o sufixo dade, então deslealdade. Já vira uma palavra muito maior, com muitos outros sentidos, a qualidade de ser desleal. Tudo isso por um processo de prefixação e sufixação. A mesma coisa no feliz. Feliz é o radical e aí o prefixo vai ser o in, que se coloca na frente. E o sufixo, o mente, que se coloca depois do radical. Então, aqui eu já dei um exemplo de palavras que tiveram derivação com prefixo e sufixo, mas dá para ser só um ou só outro, né? Desleal, felizmente. Então, o prefixo e o sufixo dão uma capacidade enorme de formação de palavras para a língua portuguesa. Então, a gente pode formar infinitas palavras só utilizando os prefixos, sufixos e juntando com os radicais que já existem. Então, aqui, trazendo de volta aquilo que estava lá no início, essas outras unidades que dão mais sentido para o radical vão ser os sufixos e os prefixos. Então, ali, o inho é um sufixo, ura, outro sufixo, era é outro, adoçar, o a vai ser um prefixo, adocicado, o a vai ser um prefixo, o ado vai ser um sufixo, e por aí vai. Então, aqui a gente vai para as desinências. As desinências, elas vão ser um pouco mais discretas, mas profundamente importantes também para a gente conseguir fazer sentido na nossa fala. Então, eles vão ser elementos que
vão indicar tanto flexões verbais quanto nominais. Então, por exemplo, ali no menina, o A, ele não tá ali por acaso. O A tá ali para dar uma ideia de que não é um menino, é uma menina. Então, ele indica o gênero. A mesma coisa ali no casas. Casa, o A de casa não tem a mesma função que o A de menina, que tem a menina e o menino, a gente precisa diferenciar, mas não tem a casa e o caso. Tem, né? Mas não como um casalzinho. Então o A ali tá junto com o radical, ele é a vogal temática. Mas o que importa ali como desinência é o S. Então, é uma casa só? Não, são casas. Então, aquele S vai ser uma desinência que vai indicar o plural. Aí, um outro tipo de desinência, ali o compramos. Olhando aquele mos, a gente consegue saber quem comprou e qual o número de pessoas que comprou. Então, quem comprou? Nós. Nós somos plural. Se eu tivesse dito compro, seria a primeira pessoa, eu, do singular. Então, dá essa ideia do número e da pessoa que fez a ação. O comprava já é um pouco diferente. Comprava, o importante desse vá é que dá a ideia de quando é que aconteceu. Não é comprará, não é compraria. Então, ele traz o passado, vai ser o comprar vá. Então, a gente já sabe qual é o tempo em que aquilo ali acontece, que é o pretérito imperfeito, e mais do que isso, a gente sabe o modo. Então não é se eu comprasse ou compra para mim, é um comprar vá, tá no modo indicativo. Então esse vá indica tanto o modo quanto o tempo. Então isso são as desinências, elas vão indicar coisas para nós sobre aquela palavra, para a gente conseguir usar elas. As desinências, elas podem ser de dois tipos, elas podem ser nominais ou verbais. Então, as nominais vão tanto ter a ver com o plural e singular, quanto com o masculino e feminino. Então, aqui no meninas, por exemplo, a gente tem uma desinência de gênero, que é o A, então a gente sabe que é uma menina, não é um menino. E a gente tem uma desinência de número, que é o S, então não é uma menina só, são várias. Ali no menino, a gente tem uma desinência de gênero, que é o O. Então, sabe que não é uma menina, é um no. E a gente não tem desinência nenhuma de número. Então, é uma desinência, um espaço vazio, né? Uma desinência zero, que significa que é singular. Então, mesmo quando não tem, tá dizendo alguma coisa, tá dizendo que aquilo ali é singular e não é plural. E aí, uma coisa importante de se dizer: nem todas as palavras aceitam desinência de gênero. Isso era o que eu já tinha falado ali com mesa. Então, janela, não vai ter a janela e o janelo, a cama e o camo, o papel e a papela. Não tem como ter um feminino e um masculino nisso. Então, não tem nada a ver com desinência de gênero nesse caso. Então, a gente tem ali o radical e a vogal temática que é o que acompanha o radical. Então, sem segredo. E também nem todas aceitam desinência de número. Então, pires, lápis, ônibus são alguns exemplos de palavra que não aceitam a desinência do plural. O outro tipo de desinência é a desinência verbal. Então, essa desinência, na verdade, tem 4 coisas que a desinência verbal mostra. E ela mostra em parzinho. Ou ela mostra as 2 primeiras coisas, ou ela mostra as 2 últimas. Ou ela vai ser de número e pessoa, ou vai ser de modo e tempo. Então, como é que a gente vê isso? Por exemplo, aqui no mos. O que o mos indica? Ele está relacionado com aquela parte ali de cima. A gente sabe se é singular ou se é plural. A gente sabe que é plural. E a gente sabe também a que pessoa ele se refere. A gente sabe que se refere ao nós. Então, ele indica número e pessoa, sendo assim uma desinência número pessoal. E essa outra desinência aqui, o vá, então vocês veem, podem ter mais de uma na mesma palavra. O vá, ele vai indicar o modo daquela ação. Não é um falaríamos, não é um falamos agora, vai ser um falávamos no passado. Então ele indica que é o passado e ele demonstra que ele está no modo indicativo, não é subjuntivo nem imperativo.
Então, ele vai ser uma desinência modo temporal, porque mostra o modo e mostra o tempo do verbo. Aqui, só para deixar bem claro isso que a gente estava vendo, o amamos, o mos indica a primeira pessoa e indica plural. Então, desinência número pessoal. Amava demonstra que é o indicativo e demonstra que é pretérito imperfeito. Então, temos uma desinência modo temporal. Então, assim, a gente consegue diferenciar bem as desinências e entender para que elas servem. Elas dão essas indicações, elas nos situam no tempo, no espaço, em relação às outras pessoas, em relação ao número de pessoas. Elas são muito mais de nos situar do que de criar coisas novas, mas justamente elas são muito importantes. E então a gente tem também a vogal temática. A vogal temática, ela vai ser essa vogal que acompanha o radical. Então, a junção dos dois a gente geralmente chama de tema. Então, ali a gente tem vários radicais, né? Cas, dente, bolo, doce, livre. Então, o radical é essa unidade mínima de significado. E a vogal temática vai ser o que vai acompanhar ele. Então, aquilo que torna mais fácil de falar também, né? A gente precisa da vogal temática, porque senão as coisas ficariam muito difíceis de se colocar no discurso, mas aí a gente vai ter a casa a partir da vogal temática A, o dente a partir da vogal temática E, e é importante que exista essa vogal temática, por exemplo, casa não poderia ser o radical, ser tudo isso, casa, porque a gente precisa poder desmontar para poder formar casinha, casebre, etc. Então aquele A ali, ele tá ali enquanto precisa servir, mas ele pode mudar, pode virar outra coisa. Esse é o caso da vogal temática em nomes e também tem o caso em verbos. Então, para a gente saber a vogal temática de um verbo, precisa principalmente saber a conjugação, né? Então, no buscar, que termina em ar, vai ser o a, comer vai ser o e, dormir vai ser o i, e essa mesma vogal da conjugação vai aparecer em vários momentos em que o verbo for conjugado. Então, ali o amamos, o é o radical, que vem de amor, amor, amar, etc. Então, o é o radical e o mos vai ser a desinência número pessoal. Então, vai demonstrar o número e a pessoa. Então, o que é aquele a ali no meio? É a vogal temática. Vai estar cumprindo essa função. Ela conecta as coisas e traz um pouco da palavra original. Né? Então, a gente sabe que o a ali vem do amar. Mesma coisa, dormirei. Essa é a característica e a importância da vogal temática. Então, esses eram os elementos principais das palavras, pelo menos aquilo que a gente vai abordar aqui nesse momento, que é o mais importante também. E é isso, então agora você já tem uma noção maior daqueles vários elementos que a gente usa para formar uma palavra e para dar sentido para ela. Então, o sentido vem de vários lugares, dessas várias unidades mínimas de significado, que são os morfemas.